Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTuber de anime, e vamos falar do episódio número 17 da quarta temporada de Boku no Hero Academia. Esse episódio aqui foi basicamente 2 episódios em um, então tem algumas coisas pra falar, tem bastante até coisa pra falar sobre esse episódio, por mais que você ache que ele foi só um episódiozinho normal, tranquilo. Tem 4 pontos específicos nesse episódio. Vamos começar pelo primeiro. Primeira coisa que ele aborda é, ele coloca os alunos como resultado de gerações anteriores, certo? Ele abre uma discussão sobre controle dessas individualidades. E com isso, né, será impossível em determinado momento, devido justamente à evolução, à mixagem das individualidades, que vai deixar cada vez mais variável, né? Vai deixar isso tudo mais complexo, mais poderoso também. Então ele primeiro coloca esse problema, depois ele coloca uma parte positiva. Praticamente imediatamente depois que ele fala sobre o problema, ele aborda que essas individualidades, elas podem criar coisas maravilhosas, né? Então você cria praticamente uma montanha-russa no espaço, juntando as habilidades das crianças com as habilidades dos adultos. Portanto, essa questão da variabilidade, da evolução das habilidades de uma maneira geral, ela é uma faca de 2 gumes. Você pode até perder o controle da situação, pode haver um momento que não há mais como controlar tanto as individualidades como há o controle nessa sociedade hoje, mas se ela é usada para o bem, ela pode criar coisas nunca antes vistas, ela pode criar coisas incríveis. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é assim: o Bakugo, ele sempre entende melhor as coisas. Se você parar pra perceber, ele é um cara que, apesar de ser bastante explosivo, ele entende muito rápido as coisas. Ele tem dificuldade de se expressar, mas ele tá sempre por dentro de como evoluir, de como fazer resolver a situação. Ele não consegue demonstrar em nenhum momento pro Midoriya, por exemplo, algumas coisas, mas ele demonstrou pro garotinho, onde ele meio que se viu também no garotinho, né? Então ele fala como ele aprendeu, assim, meio que com o Midoriya. Ele não fala diretamente isso, eu aprendi com o Midoriya, né? E dificilmente a gente vai ver ele falando sobre isso de novo, né? Que é, se você sempre subestimar as pessoas, você não vai perceber os seus próprios defeitos. Porque se você coloca sempre você acima dos outros, isso te coloca numa posição de valorizar apenas seus próprios pontos positivos, certo? Então você coloca isso demais e você ignora os seus defeitos. Porque eu sou muito melhor do que esses caras nisso, nisso e nisso. Tá, mas no que você é pior? Não, não tem como, eu sou muito melhor nisso aqui, entendeu? Eu toco piano. Então assim, você valoriza demais os pontos positivos e você ignora os negativos. E o Bakugo, que sempre foi líder, né, ele consegue identificar quem era o líder. Ele consegue identificar que aquele garoto, ele tinha uma liderança ali. Por identificar isso, por entender toda essa situação, por entender qual era a melhor conclusão para a situação, ele consegue tomar uma atitude definitiva junto com os outros, mas ele, principalmente, ele que teve a ideia, né, ele consegue tomar uma atitude definitiva com relação às crianças. O terceiro ponto, já voltamos para a questão do Endeavor. O Endeavor foi introduzido agora, galera. O que aconteceu nesse episódio foi o seguinte com o Endeavor. Ele vê o Shoto praticamente cuidando do futuro e revertendo uma rebeldia sem causa das crianças. Tem uma mensagem direta, né, isso até textual. Tem uma mensagem direta sobre você precisar olhar para o passado, para os seus erros. Tem que olhar para o passado, para os seus erros e para as mudanças que são possíveis no presente. Porque assim, há uma chance de você corrigir, se não corrigir, atenuar os seus erros, atenuar as consequências dos seus erros. Então o Endeavor fala que ele quer ser uma pessoa que o Todoroki se orgulhe. Ele quer ser o número 1 para o Todoroki, para o Shoto. Esse episódio ele fala diretamente também isso, né? Que se você muda seus objetivos, se você olha para o passado, consegue entender seu erro e muda assim os seus objetivos, porque o seu objetivo passado estava completamente equivocado, certo? Era um objetivo apenas superficial, né? Então quando você muda isso, você é capaz de mudar por dentro a ponto de conseguir atenuar seus erros, conseguir pelo menos fazer algo de útil com aquilo, algo positivo, se não para você, para alguém. É um aprendizado, você olha para o passado e segue em frente. É isso que você precisa fazer. Você já errou, não tem como consertar o erro do passado, mas você pode, na frente, evitar que isso aconteça consigo, com outras pessoas e fazer um futuro melhor. Agora, indo para o último ponto, que é o acho que metade do episódio é a questão do Aoyama. A gente vê o Aoyama meio que mudando de comportamento depois dos últimos acontecimentos, né? Ele chama a atenção do Deku e fala sobre algo que é basicamente que o poder dele não é compatível com o corpo. Assim como o One For All não é compatível com o corpo do Deku, porque o Deku não aguenta o poder. certo? Então é fisicamente, falando fisicamente.
Mas o interessante dessa parte foi o momento que o Kirishima fala assim, ó: treinem comigo pra ficar mais forte. Aí o Deku nega, e o Bakugo vai lá. E o Bakugo ainda pergunta pro Deku: tá, mas você tá conseguindo evoluir? Não tô conseguindo evoluir, eu tô estagnado. Então você precisa evoluir, cara. Como é que você vai fazer pra mudar isso? O Bakugo tá indo treinar com a galera. O Deku não. O Deku tá querendo desenvolver a sua individualidade sozinho. Então o Aoyama vai lá e ele mostra diretamente, literalmente, que ele precisa parar de enfrentar essas dificuldades dele sozinho. Ele precisa encarar isso com pessoas, ele precisa de ajuda de pessoas. Se ele continuar fazendo isso sozinho, ele não vai evoluir. O Deku ele precisa ter menos medo de, por exemplo, descobrirem sobre o One for All. Ele precisa confiar mais nos outros, principalmente no Bakugo. Ele precisa entender que já não depende mais apenas do esforço dele sozinho. Ele tem pessoas para aprender, ele precisa aprender com os outros e se desenvolver. Ele precisa parar de olhar apenas para si e pro fardo dele, e assim ele começar a fazer parte de um todo, porque o mundo não gira ao redor dele. Ele existe no mundo, ele precisa fazer coisas nesse mundo e com pessoas. Querendo ou não, o All Might, ele tinha todos os amigos dele, certo? Querendo ou não, ele nunca foi sozinho, ele sempre teve um parceiro durante toda a carreira. Talvez no final ele tenha sido mais sozinho, mas durante a carreira toda ele evoluiu junto com pessoas e se tornou o número 1, né? Então o Deku ele precisa começar a interagir. E se você parar pra pensar, o Aoyama força a atuação do Deku. Ele faz o Deku sair da zona de conforto, faz ele sair da cama, faz ele deixar de dormir e ficar preocupado. O Aoyama tira o Midoriya da zona de conforto e faz ele se mexer pra mudar algo que tá incomodando ele. Então se ele se mexe pra mudar algo que tá incomodando, que no caso é o Aoyama e esse Stalker todo, então por que ele não faz isso a mesma coisa com a habilidade dele? Então o Aoyama vai lá e literalmente usa a situação pra mostrar isso pro Deku. Ele mostrou pro Deku como o Deku conseguiu se mexer e buscou entender alguma coisa que estava incomodando ele e como isso fez bem pra ele. O Aoyama mostrou pra ele que isso pode fazer bem, que você sair, que você se sentir incomodado e buscar respostas com outras pessoas pode te fazer bem. E é isso, galera. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, vira assinante no picpay.me/youtuber de anime, tá ok? O link não está na descrição, porque links na descrição atrapalham o algoritmo do YouTube. Portanto, não tem mais link na descrição, não tem mais nada na descrição. Contribuam com o meu canal, compartilhem esse vídeo. E é isso aí. Muito obrigado, valeu, falou!